tocando a melodia. Agora olha quando eu coloco as duas mãos. Dá muita diferença de eu conseguir tocar a música com as duas mãos e com uma mão só? A música melhora muito, gente, melhora demais. Porque quando eu vou tocar com as duas mãos, o que acontece? A minha música, ela tem o quê? Uma música com mais vida, aquela música que fica mais... ela chama mais atenção, ela fica mais rica, né? Então, se eu tocar uma música só com a mão direita, ok, ela sai, você consegue entender a música, mas quando eu junto as duas, a gente tem um preenchimento melhor. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, até nos dedilhados é assim. Se eu fizer um dedilhado só com uma mão, fizer um... olha, meu dedilhado não tem graça. Ó. Agora, se eu coloco as duas... faz uma diferença muito grande, né? Se eu tocar, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo... vamos pegar aqui, ó. Mão direita, tocando a melodia. Agora olha quando eu coloco as duas mãos. Percebem? A mão esquerda, ela dá uma... deixa eu colocar aqui no texto para vocês. A mão esquerda, o que ela faz? Ela dá mais vida para a música, ela complementa a mão direita. Então, tudo que a mão direita vai fazendo, a mão esquerda ela serve como o quê? Como complemento. Ela faz uma base para gerar esse... é como se fosse o recheio do bolo, sabe? Ela gera esse recheio para a música ficar mais bonita. Como eu falei para você, você pode até tocar só com a mão direita, você pode tocar só com a mão esquerda. Mas quando eu trabalho com as duas mãos ao mesmo tempo, eu tenho muito mais força. É aquela coisa, né? Se você faz alguma coisa com uma mão só, você tem um resultado. Se você consegue fazer isso com as duas mãos ao mesmo tempo, trabalhando em sincronia, você tem uma música com muito mais vida, você consegue complementar mais, seus dedilhados ficam mais bonitos, sua música fica mais bonita e tudo começa a ficar melhor. Quando eu comecei a nadar, que eu aprendi a nadar depois de velho, né? Gente, é impressionante que tem muita coisa para fazer. Eu tinha que mexer o braço, mexer a perna, olhar como estava minha respiração, como é que estava o corpo, que eu tinha que virar para cá, para lá. Então, quando eu comecei a nadar, era muito difícil no início. Mas à medida que eu fui repetindo e fui corrigindo e ajustando os problemas, eu fui melhorando. E é o que eu até gosto de usar isso como exemplo para você. Gente, ninguém nasce nadando bem. É a mesma coisa de dirigir. Ninguém nasce dirigindo bem. Alguém aqui nasce já dirigindo bem? Ninguém nasce sabendo dirigir, sabendo nadar, sabendo tocar teclado. O que acontece é que à medida que você vai praticando, vai repetindo e vai corrigindo o erro, a engrenagem ali, você vai melhorando a forma de tocar. Você vai percebendo que você vai evoluindo muito mais. Então isso que faz a diferença aí na sua forma de tocar teclado, tá? Então para com essa ideia que muitas vezes vem aquela... às vezes o aluno fica um pouco ansioso demais, porque ele quer um imediatismo, ele já quer começar, eu vou te mostrar, ele já quer começar já fazendo tudo de uma vez. E aí, se ele começa a fazer tudo de uma vez, ele embanana tudo e acaba não tendo resultado, né? Então a gente tem que fazer um processo, uma coisa de cada vez, ajustando tudo para que na hora que você vai tocar com as duas mãos, você sinta que uma mão realmente complemente a outra. Porque não é simplesmente eu vou tocar uma música aqui, se eu fizer, por exemplo,
Vamos pegar aqui uma... Tem tanta música, né, pra gente tocar, né? Então vou pegar, ó. Né? Quando eu toco, por exemplo, essa melodia na música, não adianta eu querer, por exemplo, pegar as notas aqui da mão esquerda e querer tocar tudo junto, que não é assim, é um sincronismo. Quando a gente começa a sincronizar o movimento da mão direita com a mão esquerda, a gente começa a entender e gerar mais resultado. E aí, com o passar dos dias, você vai percebendo que uma mão começa a sincronizar com as outras. Mas uma coisa que eu já vou te falar aqui, você nunca deve já querer jogar as duas mãos de uma vez para querer fazer, não adianta. É a mesma coisa quando eu comecei a aprender a nadar. Quando eu pulei na piscina, eu já queria bater perna, mão ao mesmo tempo, respirar, e acabou que eu não fazia nada direito. Então a gente tem que coordenar cada movimento primeiro.